raízes brasileiras. Exatamente, porque ele consegue fazer, e isso é uma coisa impressionante, ele consegue fazer cinema para brasileiro e ele consegue fazer cinema para todos os habitantes do planeta. A gente tem lá o ensaio sobre a cegueira, você tem agora nesse filme o 360 tem Jude Law, são nomes importantes. No ensaio tem a Julianne Moore, né? Então, o cinema brasileiro ele é respeitado e o festival tem reconhecimento internacional. Exatamente. Quando nós convidamos o Fernando Meirelles para vir a Gramado, primeiro ele ficou um pouco receoso, dizendo: será que o público de Gramado, que é tão exigente, e a crítica de Gramado, que é tão exigente, vai aceitar o meu filme como abertura? Olha só a humildade de um grande diretor, capaz de fazer filmes que emocionam, desde Cidade de Deus até hoje, né? Trabalhando com essa universalização das questões mais humanas, né? E com coragem de falar sobre isso. Olha a humildade dele de se posicionar. E quando ele aceita vir, para nós foi uma felicidade, exatamente porque ele, reconhecendo a força, o prestígio e a importância do Festival de Gramado, traz em primeira mão o seu filme, que vai estrear no Brasil depois do festival e que já ganhou muitos aplausos, muitas críticas também na imprensa internacional. Então, para nós mostrarmos esse filme como início de Gramado, é muito referencial, Jerônimo, porque ele mostra bem o que nós queremos do ponto de vista dessa curadoria desse ano. Não sabemos se nós vamos continuar no ano que vem, mas a curadoria desse ano, eu, o Rubens e o Wilker, quisemos dar um olhar de que Gramado pode reconhecer o passado, ser palco de ótimos filmes que estão sendo feitos hoje e apontar para o futuro. E o futuro do cinema brasileiro é dialogar de forma muito mais ampla com os festivais, com as críticas, mas também com um universo cinematográfico que cresce e se desenvolve a cada dia. Professor, veja bem, esse ano não, hoje à noite já tem a premiação dos curtas gaúchos, né? Teve alguma novidade aí? Pois é, isso também foi uma grande vitória da organização. Nós, da curadoria dos longas latinos e brasileiros, não nos envolvemos nessas coisas, mas nós aplaudimos muito, primeiro, o fato do festival ter trazido a mostra gaúcha para dentro do Palácio dos Festivais. Porque antes era feito fora, não era na Expo Gramado? Antes os filmes eram exibidos no Centro de Cultura de Gramado, sempre. E depois a premiação somente era no Palácio dos Festivais. Fazia com que a mostra ficasse completamente deslocada e parecia que não era tão valorizada quanto as outras, não é? Havia um esvaziamento, havia só uma percepção de quem estava envolvido. E ontem, Geraldo, foi maravilhoso ver lotado o Palácio dos Festivais de tarde. 2h. 2h, lotado até o início dos filmes da noite, aí depois com a mesma lotação com outras pessoas. E hoje vai acontecer a mesma coisa. Então, essa valorização da produção gaúcha também ganhando o espaço nobre, que é o Palácio dos Festivais, né? Principal lugar onde se apresentam os filmes aqui em Gramado. Isso foi uma ótima mudança. E a outra, os incentivos que têm se dado, tanto em nível estadual, né, da Secretaria Estadual, que ontem já anunciou 400 mil em editais para os curtas-metragens gaúchos. Então, Gramado abre o espaço também nessa nova constituição e organização da Cultural, da Secretaria de Turismo, de fazer com que as entidades de cinema e quem faz o cinema o ano inteiro no Rio Grande do Sul esteja, sim, envolvido na construção e no desenvolvimento do principal festival de cinema que se faz aqui, mas que não termina aqui. Na verdade, ele tem essa repercussão nacional e internacional. Professor, o senhor é um jornalista muito importante nesse meio, o senhor é bastante conhecido, viaja o mundo todo, vai a diversos festivais, conhece tudo. O público de Gramado, ele sabe apreciar cinema, quer dizer, o júri popular, ele vai conseguir, por exemplo, fazer um bom julgamento? Isso é interessante também, essas estruturações de júris, para não ter só o júri oficial em Gramado, né? Essas diferentes estruturações de júri também fazem, Jerônimo, no meu ponto de vista, com que se consiga envolver esse universo com quem quer se dialogar, né? Em vários festivais no país e no mundo, a presença da cidade é importante, mas ela é conquistada também, né? Para isso, o projeto aqui de Gramado, por exemplo, do cinema nos bairros, é fenomenal, porque tem muita gente que de noite não se desloca para o centro de Gramado para participar do festival, mas elas têm a possibilidade de ter exibições de filmes lá
no seu bairro. Então isso também mobiliza, e a gente sabe que cultura a gente consome à medida que a gente vai também se acostumando a consumir cultura e se envolvendo nesse processo cultural. Primeiro sabendo que a gente pode consumir cultura, depois que ela está acessível a gente e depois no final que a gente deve consumir cultura. Então me parece que Gramado também cada vez mais se apropria do festival como forma de viver uma cultura que está aqui todo ano. Democratizar a cultura. Exatamente, que as pessoas possam participar. E nada mais democrático do que participar de uma sessão de cinema numa sala de cinema reformada tão maravilhosa, tão melhor do que muitas salas espalhadas pelo mundo, pagando R$10 o ingresso, menos de $5. Então, só não vem ver cinema quem realmente não quer se está em Gramado nesse momento. O Festival de Cinema de Gramado ainda é um dos mais importantes do país, professor? Ah, sem dúvida. Basta viajar pelo país. Por questão de trabalho, né, como crítico de cinema, eu viajo, vou aos festivais e por isso também tenho vários amigos dentro dessa lógica. E lá eu percebo cada vez mais que Gramado é sempre um referencial. E Gramado já foi referencial para a criação de festivais. Tem festivais que estão aí que aprenderam com Gramado a fazer festival. E estão crescendo e com isso Gramado só tem que aplaudir, porque tem sido assim uma espécie de escola na criação de festivais. E também quando a gente sai do país, Gramado é um referencial brasileiro de festivais dentro dos mais importantes que a gente tem em conhecimento. Então tá bom, professor. Muito obrigado por ter conversado com a equipe da TV Fevale. Obrigado, um prazer. Tá certo, então. Bom, você continua assistindo a nossa programação. Ao longo do dia, a nossa grade vai ser abastecida com mais informações das atividades que acontecem durante todo o dia aqui em Gramado. Você pode conferir as entrevistas através do youtube.com/TV Fevale e a cobertura inédita com a geral do dia no programa TV Fevale Notícias, de segunda a sexta-feira, 6h30 da tarde, com a Dayana Lenz. Eu sou Jerônimo da Paz, da TV Fevale, a TV oficial do Festival de Gramado 2012.